E a suspensão das aulas tem deixado muitos pais ansiosos sobre como podem auxiliar os filhos, principalmente aqueles que têm filhos na fase de alfabetização. É por isso que nós vamos conversar ao vivo com o Rogério Antunes, que está com a psicopedagoga Gisele Corp, que vai dar o quê? Uma mãozinha para nós pais neste assunto. Bom dia para você, Rogério. Oi, Paty, bom dia novamente para você, para todo mundo. Que dilema, né? Você que tem filho sabe disso, que ensinar é uma dádiva de muitos professores e muitos pais tentam também repassar esse conhecimento dentro de casa, ainda mais em uma situação de pandemia, quando todo mundo tem que ficar dentro de casa. Por isso a gente convidou a Gisele, psicopedagoga. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Como resolver isso então? Os pais, eles devem ensinar o conteúdo de alguma forma ao filho, porque muitas vezes os pais se perguntam, né? Eu não tenho técnica, conhecimento suficiente, como resolver isso? Gisele, bom dia. Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo bom, Paty? Bom estar aqui com vocês. Então, olha só, a partir de hoje nós entramos num dilema. Até então, né, Rogério, as 2 primeiras semanas foram consideradas aí por uma alteração de calendário como férias. Houve uma alteração no calendário letivo. Hoje voltamos então para dias letivos. Apesar do decreto mudando de 200, né, ele liberou os 200 dias letivos, mas não liberou as 800 horas. Então o que a gente entende? Que essas 800 horas, elas deverão ser feitas através de EAD. Existem, claro, aquelas escolas que têm a plataforma, tem o ensino online, algumas escolas estão separando o material e os pais estão indo buscar. Agora, também nós temos aquela escola que como é que a professora vai fazer para chegar até em casa, até o aluno? E aí o aluno vai ter que contar com o pai e com a mãe para desenvolver o pedagógico. Até então, eu vejo que as coisas estavam muito flexíveis. Se o pai e a mãe conseguiam desenvolver o pedagógico, eles desenvolviam, porque estávamos dentro dessas férias, né, no início da quarentena. Agora, se o pai e a mãe deixar de fazer o pedagógico, a criança acaba sendo prejudicada. Porque, veja bem, não houve alteração na grade. O mesmo conteúdo que foi dado em 2019, ele deve ser cumprido agora em 2020. E nem sempre os pais têm formação para trabalhar com a criança, né? Nós não estamos dizendo que todos os pais, todas as mães têm uma iniciação dentro da pedagogia. Então, realmente, exige muita paciência, muita dedicação. E a criança, ela pensa de uma maneira muito diferente do adulto. Então, para que esse pedagógico seja feito em casa, o adulto precisa pensar dentro do desenvolvimento infantil. Como é que essa criança aprende? Até porque você levantou uma questão interessante, são fases diferentes. Tem aquele aluno da educação infantil que está iniciando nas aulas, ali no pré, primeira série, e tem do ensino fundamental. Isso. São conteúdos distintos, diferentes, né? Como que o pai pode ter acesso a essa informação? Ele deve pesquisar, de que forma ele deve ensinar, porque muitas vezes o aluno ele quer aprender, ele não pode ter acesso à escola na rede pública, por exemplo, municipal. Não existe um conteúdo programado à distância, né? Como que o pai pode ajudar? Porque a educação infantil é muito lúdico, né? É muita pintura, é muito recorte, é mais fácil. Você veja, no Fundamental 2 e no ensino médio, a gente já conta com uma autonomia por parte dos alunos. Eles já são mais velhos, eles já conseguem desenvolver sozinho e o que eles não conseguem, eles mesmos vão atrás, pesquisam na internet, entram em contato com os professores via WhatsApp. A dificuldade maior é o Fundamental 1, do primeiro aninho ao 5º ano. Porque se a gente pensar aí dentro de uma etapa do desenvolvimento, eles estão dentro das operações concretas. Eles vão iniciar no pensamento lógico. Então, é muito mais difícil para se desenvolver uma atividade sozinha. Eles precisam do auxílio dos pais. E os pais nem sempre têm aí esse suporte da internet. Então, se nós formos pensar no raciocínio lógico, vamos trabalhar com uma criança aí de 6, 7 aninhos, a formação do numeral 10. Você precisa trabalhar com material concreto, com feijão, material dourado, quem tem em casa, tampinha, para ensinar para a criança como é que se forma o número 10. Para depois ela conseguir entender que o 10 é maior que o 9,
Ou qual é o sucessor do 10, qual é o antecessor do 10. Então, são práticas que, claro, a professora regente, ela tem toda uma formação para trabalhar dentro desse pensamento da criança, dentro desse pensamento concreto, com ludicidade, com os materiais. Já os pais, dificilmente, né, Rogério? Tem uma outra coisa, os filhos têm em mente que o pai e a mãe têm um papel deles, o professor já um outro papel. Quando os pais fazem o papel do professor, como trabalhar esse psicológico para a criança se adaptar a essa nova rotina? Essa nova rotina, ela virou um caos domiciliar, né? Porque a gente está contando aí com mães que hoje têm todos os afazeres da casa, algumas estão trabalhando de casa, algumas retornam ao trabalho amanhã, algumas nem pararam, e dentro disso nós colocamos esse pedagógico que os pais precisam ajudar. Nós temos que cuidar uma com o horário. Não adianta querer, vamos lá, dê um tempinho, tira a criança da cama correndo e põe ela para fazer atividade que não vai funcionar, a criança não despertou direito. Né? Então, vamos almoçar e legal, almoça, espera um tempo, dá um tempo para a criança e vamos pegar o pedagógico. Mas é bem no momento que eu preciso trabalhar. Então, aí que eu digo que se instalou um caos, mas é um momento que está legal para a criança. Não adianta você querer pegar a criança no final do dia, que ela já correu, já brincou, já está exausta, porque você sabe que algumas crianças, quanto mais cansadas, mais elétricas. Aí não vai funcionar. Daí é um desgaste para a mãe, um desgaste para o pai e um desgaste para a criança. Então, nesse caos todo, a gente precisa encontrar qual é o melhor horário para se trabalhar o pedagógico. Depois, entrar em sintonia com o pensamento da criança. Lembrar que a criança pensa diferente do adulto. Ela está dentro desse pensamento concreto, iniciando aí um pensamento lógico. Então, nós temos que trabalhar da forma mais lúdica possível essa construção, essa alfabetização. Ok, Gisele, muito obrigado, viu, por tirar todas essas dúvidas com a gente. Garanto, né, Patrícia, que muitos pais que estão acompanhando a gente agora, até você deu aquela mãozinha para ajudar também a criançada, né, com essas atividades aí. Não só uma mãozinha, foi um braço inteiro ali. Gostei muito das dicas, muito obrigada, Rogério.